Fala fera, e aí? Eu sou o James, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do site falafera.com. Vamos a mais uma videoaula sobre desenvolvimento web, vamos ver mais alguns elementos de formulário, tá? Então vou abrir aqui. Bom, e o elemento que a gente vai ver hoje é o elemento do tipo checkbox. Então primeiro eu vou colocar uma label aqui. E aí, né, vou colocar checkbox, input, type, checkbox. Vou dar um Ctrl S aqui. Vou escrever aqui só uma coisinha do lado, só pra gente ver como é que fica, tá? Então aqui, vou abrir com o navegador, né? E aí, ó, tá vendo? O checkbox é aquele que você coloca, você dá um checkzinho na opção que você quiser, tá bom? Vou colocar alguns BRs aqui, né? Beleza, então, aqui no checkbox, além do tipo, né, você tem que colocar um nome também, né? Então, por exemplo, CH Senhor dos Anéis, um valor para ele. Vou colocar só um, depois eu explico por que eu vou deixar só um. E colocar uma label, né? Mas como a gente viu na aula passada, coloque a label antes do input e depois do input, tá? Porque assim fica melhor. Então o input vai ficar dentro da label, e aí você coloca a opção. Então, por exemplo, vou colocar mais algumas opções aqui. Beleza, então eu coloquei as opções aqui. Vejam que eu só mudei aqui os nomes, né, de cada opção e as labels, né. Vamos ver aqui como é que fica no navegador, F5. Opa, aí tá aí as opções, tá? Esqueci de dar BR aqui no final para ficar melhor. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto, Ctrl S, F5, aí assim fica melhor, né? E tá aqui as opções, tá? Para quem não viu a aula passada, eu coloquei a label antes aqui do input, porque assim eu consigo clicar na palavra e selecionar. Se eu coloco a label depois do input, eu não consigo fazer isso, tá? Eu não consigo clicar na palavra e selecionar, eu tenho que clicar sempre aqui no botãozinho, tá? Então por isso que eu coloco a label antes. Bom, aqui no checkbox eu posso selecionar quantas opções eu quiser, né? Não tem problema nenhum. Não é como a gente viu na aula passada, né? O radio, que eu só posso selecionar uma opção só. Esse aqui eu posso selecionar várias, tá? Por que eu coloquei o valor 1 aqui? Porque quando eu passar essas informações, ó, então, por exemplo, vou deixar aqui Harry Potter selecionado e o Sherlock Holmes. Vou clicar aqui em enviar. Vejam o seguinte, eu deixei aqui no método get, né, pra gente conseguir ver. Quando ele passa aqui as informações para outra página, ele passa somente daqueles que eu selecionei, tá? Então, vejam que eu mandei somente o checkbox do Harry Potter e o checkbox do Sherlock Holmes. E aí nos dois tem a opção 1, tá? Por quê? Quando eu receber essas informações, eu só preciso saber se aquela opção está marcada ou não. Eu não preciso saber exatamente qual é a opção, né? Porque eu já estou passando isso pelo nome. Tá? Então eu já estou passando aqui que é Harry Potter. Então, se o Harry Potter estiver marcado, eu coloco valor 1, tá? Que aí vai ser uma variável booleana, né? Variável booleana, para quem não entende o que eu estou falando, é quando você diz assim, sim ou não, 0 ou 1, entendeu? Verdadeiro ou falso. É uma variável que só tem dois valores possíveis, entendeu? Então, por isso que eu estou passando o valor 1, tá? Então, quando tá valor 1, quer dizer que aquela opção está selecionada. Então, eu pego essa informação e trabalho com ela aí do jeito que eu quiser. Beleza? Vou voltar aqui. Então, esse é o checkbox, ele é bem simples, tá? De se usar. Nele, você pode ter a opção de deixar ele já com checked, né? True. Então, por exemplo, quando eu der F5 aqui, ó, ele já vai deixar marcada a opção que eu selecionei aqui, ó. Então, sempre que eu carregar a página, já vai deixar aquela opção que eu selecionei marcada, tá? Outro elemento que é muito usado aqui em formulários também é o text area, tá? Que é aquele que você coloca uma mensagem. Por exemplo, naqueles formulários de contato, você coloca o nome, né, endereço, e embaixo você escreve a mensagem que você quiser. Então, a gente vai aprender como que se cria, né, uma text area. Então, eu vou colocar aqui, deixe sua mensagem. E aí, nesse ele é um pouco diferente, tá? Você tem que criar aqui a tag text area, tudo junto, tá bom?
E aí você fecha ela também. E aqui dentro do text area você tem que colocar alguns atributos, né? Então o name, né, como sempre. Então, por exemplo, txt mensagem. E aí você tem que colocar também a quantidade de linhas e colunas, tá? Que vai ter o seu text area. Então, por exemplo, colunas é calls. Aí você coloca, por exemplo, 50 colunas. E linhas é rows. 5 linhas, por exemplo, tá? Ctrl S, vamos ver como é que ficou aqui. F5 e tá aí, ó, deixe sua mensagem, entendeu? Então aqui, ó, tem 50 colunas, né? Coluna é a parte vertical, né? E 5 linhas, tá? Que é a parte horizontal. Aqui no text area eu também posso colocar, igual no tipo text, eu posso colocar também um max len, tá? Então max len de, por exemplo, 250 caracteres. Então, na F5 aqui, eu posso ir digitando. Quando chegar em 250 caracteres, ele vai parar de digitar. Aí, ó, terminou, entendeu? Então, não vai passar de 250 caracteres. E eu também posso colocar um placeholder, como a gente já viu na primeira aula sobre formulários. Então, sua mensagem aqui, Ctrl S, F5 e tá aí, ó, sua mensagem aqui. Beleza? Então o text area ali não tem muito segredo, tá? Ele é bem simples de se usar, tá bom? Vamos ver mais um elemento de formulário, né? Vou colocar uma label aqui também, né? E aí eu vou colocar o seguinte: envie seu arquivo. E aí a gente vai colocar um input, que é aquele input para eu enviar, por exemplo, fotos, vídeos, para eu fazer um upload para o site, tá? Então, input type do tipo file, tá? Do tipo arquivo, ok? Então, name, por exemplo, né? fl arquivo. Ctrl S, F5, opa, voltar aqui. E tá aqui, ó, envie seu arquivo. E aí eu posso selecionar o arquivo que eu quiser. Quando eu clico aqui, vejam que ele abre uma janela para eu selecionar os arquivos que eu quiser enviar, tá? Eu posso clicar em qualquer arquivo, clicar em abrir, e aí quando eu clicar em enviar, ele vai trabalhar com esse arquivo, tá? Lembrando que para isso, nesse caso aí, exige uma programação por trás, tá? Você tem que ter uma linguagem de programação por trás. Bom, aqui nesse input de file, você pode ter mais alguns atributos. Por exemplo, o tipo que vai aceitar, o tipo de arquivos que vão ser aceitos, tá? Então, por exemplo, áudio. E aí ele vai receber apenas arquivos de áudio, tá? Ele não vai receber outros tipos de arquivo. Então, além do áudio, pode ser vídeo também, ou imagens, tá? Image. Além disso, também você pode deixar marcado para ele selecionar vários arquivos. Então, para isso, você coloca a opção Multiple. Ctrl S, vamos ver aqui, ó, F5. Quando eu colocar aqui selecionar arquivo, agora eu consigo selecionar mais de um arquivo, tá? E aí eu posso enviar os 3 arquivos de uma vez, tá bom? Se eu não deixar marcada essa opção, se eu deixar assim, Ctrl S, F5, eu só consigo selecionar um arquivo por vez, tá bom? Vejam que dessa vez ele não mostrou aqui, ó, porque eu deixei selecionado para somente arquivos de áudio, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a última aula sobre inputs, tá? Eu quis mostrar os inputs mais usados, tá? Existem outros tipos de inputs, mas que não são tão utilizados assim, tá bom? Se você precisar usar outros tipos, procure aí no Google, tá? Tem muita informação sobre inputs, tem vários outros atributos que eu não mostrei aqui, tá? Eu mostrei os atributos mais utilizados para cada input, tá? Mas existem outros também, beleza? Então, se tiver dúvidas, comente aqui embaixo, eu vou procurar estar respondendo as suas dúvidas, beleza? Então é isso aí, um forte abraço e falou, fera!